Mi-Dragon System, capítulo 53, velhote. Quase um ano se passou desde que entrei na Academia Avion. Isso significava que era hora de nosso treinamento básico de cavaleiros chegar ao fim e passarmos para o segundo ano na academia. Nós ainda precisaríamos progredir com nosso treinamento das respectivas faixas e eu ainda teria que continuar com o treinamento de Cavaleiro Dragão. O treinamento do Cavaleiro Dragão não era o que eu esperava. Eles trouxeram um professor da Academia Roland para tentar nos ensinar magia. Depois, sem sucesso, eles tentaram nos empurrar até nossos limites físicos esperando que algo acontecesse. Todos os dias tentávamos algo diferente. Em vez de treinar, parecia que éramos mais como cobaias. O que quer que estivesse acontecendo, eles não pareciam estar felizes com o resultado que estávamos oferecendo. Com o final do ano, a estação final do inverno havia chegado. A neve se intensificou e apareceram enormes calotas de gelo nos telhados dos edifícios. Nem todos os estudantes tinham chegado até o final do ano. Alguns tinham achado muito difícil acompanhar a demanda de treinamento devido à sua própria preguiça ou incapacidade. Enquanto outros haviam quebrado as regras da Academia Avion, que os obrigou a serem expulsos. Recebi a maior parte de minhas informações sobre a Academia Avion de uma pessoa, Killy. Parecia que Killy tinha se tornado nosso oitavo colega de quarto, passando mais tempo em nosso quarto com todos do que em seu próprio quarto. Ele ainda estava acompanhando todas as fofocas que aconteciam pela cidade. NT, que monstro! Igual. Boatos estavam se espalhando entre os alunos de que a Guilda das Trevas havia se infiltrado na Academia Avion. Também que alguns cavaleiros estavam trabalhando disfarçados para eles. Alguns alegaram que os cavaleiros estavam sendo mortos no campo de batalha em grande número, e também que a praga das sombras estava começando a se espalhar pelas fronteiras do país. É claro que esta informação não foi transmitida aos alunos e só foi transmitida através de boatos, tornando difícil confirmar se era verdadeira ou não. O que sabíamos, no entanto, era que mais reuniões eram realizadas entre os mestres cavaleiros. Também parecia que os cavaleiros da cidade tinham diminuído em número. Eu tinha crescido um pouco mais, estava um pouco mais musculoso e diria que minhas habilidades com a espada agora eram decentes. Mesmo agora eu estava correspondendo a Gadi quando apenas comparávamos nossas habilidades com a espada, mas parecia que eu havia atingido um muro. E se lutasse com a Ri, agora eu sabia que não teria nenhuma chance de vencer. Isto me deixou com 3 opções diferentes para melhorar minhas forças. Para aprender a usar e utilizar Ki em meu corpo e em minha espada, para desbloquear mais de minhas habilidades de dragão, ou para reunir mais cristais de besta e evoluir. A primeira opção exigiria que eu encontrasse um professor ou esperasse até que a academia me ensinasse. A segunda opção, eu ainda não tinha ideia de como desbloquear minhas habilidades de dragão. Então isso me deixou com a última opção, que era a mais fácil. Essa oportunidade viria assim que o segundo ano iniciasse, pois teríamos que caçar bestas mágicas nas terras próximas ao reino. Depois que o treinamento havia terminado, tornou-se rotina para mim relaxar sozinho no telhado à noite. Os outros continuariam a falar sobre o que estava acontecendo na cidade de Avion e se acostumaram à minha ausência. Enquanto eu estava olhando para a cidade, algo estranho chamou minha atenção. Lá embaixo, estava um velho caminhando sozinho durante a noite. Cavaleiros aposentados podiam ficar na cidade, então não era uma visão estranha. A cidade estava segura devido ao fato de que apenas cavaleiros tinham permissão para viver aqui, tornando o crime algo mitológico de se ver. O que chamou minha atenção, porém, foi o que estava por trás do Senhor Deidade. Um grupo de 4 pessoas parecia segui-lo. Eu os observei por um tempo para confirmar minha suspeita. Acho que a cidade não era tão segura quanto eu pensava. Afinal, os humanos ainda eram humanos, eles faziam coisas cruéis uns com os outros sem motivo. Eu não ia me envolver, já que não era da minha conta, mas algo continuava me incomodando.
Decidi ativar minha habilidade de olhos do dragão para ver o que estava acontecendo. Eu odiava quando meus instintos estavam certos. Cada uma das 4 pessoas que estavam seguindo o homem tinha auras de cores misturadas. As cores que brilhavam em seus corpos eram um amarelo misturado com roxo. Houve 2 vezes que eu tinha visto uma aura roxa antes, a primeira sendo meu pai e a segunda sendo o Rei Urso. Isso só poderia significar uma coisa: era a praga das sombras. Depois do que aconteceu com meu pai, eles se tornaram meus inimigos. Era hora de eu fazer a eles algumas perguntas. Rapidamente desci do telhado do prédio, fazendo uso das saliências e rachaduras nas paredes. Decidi ficar no alto, no topo das casas, enquanto atravessava a cidade. Isso permitiu que eu me posicionasse melhor e conseguisse uma visão mais clara. Rapidamente fui até onde eu tinha visto o velho. Eu finalmente alcancei o velho, o grupo de pessoas ainda o seguia à distância. Era como se estivessem esperando o momento certo para atacar. O velho então fez algo inesperado, decidiu caminhar por um beco entre 2 casas, onde não havia pessoas presentes. Era como se o velho desejasse morrer. Era óbvio que o grupo usaria esse momento para atacá-lo. Quando o velho entrou no beco, eu também o acompanhei no telhado. Como eu esperava, quando o velho alcançou uma distância decente dentro do beco, 2 pessoas bloquearam seu caminho, forçando-o a parar. O homem se virou e agora mais 2 cercaram o outro lado para impedi-lo de recuar. Ele estava preso. Temo que você venha conosco, velhote. O velho olhou para as pessoas ao seu redor. Acho que os rumores sobre a infiltração da Guilda das Trevas em Avrion eram verdadeiros, afinal, por um segundo, pensei ter ouvido mal o velho. A Guilda das Trevas. Eu estava confuso. Essas pessoas foram claramente infectadas pela praga das sombras. A Guilda das Trevas estava de alguma forma relacionada à praga das sombras ou o velho simplesmente os confundiu com a Guilda das Trevas. Um dos homens começou a rir. Vocês todos são tão burros que quando perceberem, a Guilda das Trevas já vai ter assumido a Academia Avalon e nenhum de vocês será capaz de deter isso. 1 contra 4, vai ser difícil, mas não vou desistir sem lutar. O velho parecia confiante, mas a aura que vinha das 4 pessoas era forte. No máximo ele poderia até ser capaz de derrubar 2, mas o velho não parecia estar segurando nenhuma arma. Embora eu não estivesse confiante em derrubá-los eu mesmo, estava confiante em minhas habilidades com a faixa preta para escapar se estivesse em apuros. A principal coisa que eu precisava fazer era esconder minha identidade deles, caso sobrevivessem para ver outro dia. Eu rapidamente tirei minha faixa preta e cortei ao meio, transformando-a em uma longa tira semelhante a um lenço. Enrolei a faixa em volta do meu rosto, cobrindo minha boca e nariz. Eu estava usando minha roupa de faixa preta que incluía um capuz para que meu cabelo ficasse bem coberto. Eu pulei do telhado do prédio ao lado do velho. Por que não tentamos 2 contra 4? Mi-Dragon System, capítulo 54, uma nova habilidade. Com minhas costas contra as do velho, cada um de nós tinha 2 oponentes à nossa frente. A situação em que estávamos era péssima. O velho não tinha armas e tudo que eu tinha na mão era a espada de madeira de treinamento. Enquanto os inimigos à nossa frente tinham armas físicas reais. O velho olhou para minha arma. A julgar pela espada que você está empunhando, você é um aluno da Academia Avalon. Sinto muito por colocá-lo nessa confusão. Apenas atrase-os o máximo que puder e eu poderei cuidar do resto. Com isso, o velho foi rapidamente em direção aos seus 2 adversários. Eu não tive tempo de ver como ele estava se saindo contra eles, pois os 2 membros da Guilda das Trevas na minha frente começaram a se mover. Felizmente, havia uma coisa a meu favor. Era noite e o beco tinha muitas sombras. Foi o cenário ideal para mim usar as habilidades da faixa preta que eu havia aprendido. Usando as sombras e meu movimento de pés, eu me afastei dos 2 à minha frente. Eu então apareci atrás de um dos homens prontos para golpear seu pescoço, mas antes que minha lâmina pudesse alcançar, eu senti uma presença à minha esquerda. Recuei rapidamente, evitando um súbito ataque.
Se eu fosse alguns segundos mais lento, minha cabeça estaria rolando no chão agora. Isso ia ser muito mais difícil do que eu pensava originalmente. Se fosse apenas um oponente, talvez eu tivesse uma chance, mas com dois deles parecia um trabalho verdadeiramente árduo. Os dois homens vieram rapidamente para cima de mim. Eu não poderia usar minha arma para bloquear sua espada. Isso iria apenas cortar a minha de madeira ao meio, como se fosse um graveto. O que eu precisava agora era a velocidade e ser imprevisível. Enfiei a espada de madeira na boca e fiquei de quatro para usar minha forma bestial. Usar as paredes do beco me permitiu pular de um lado para o outro. Usando a força dos meus dedos, pude escavar na parede e me agarrar a ela. Eu me inclinei em direção aos dois, e tentei bater com a lâmina em minha boca, movendo-me de um lado para o outro. Consegui acertar um deles bem no estômago, mas enquanto tentava avançar, a espada não se moveu. Parecia que eu estava empurrando uma pedra. Usei todas as minhas forças para continuar avançando, então a espada de madeira se partiu em vários pedaços. Eu não tive tempo para me perguntar o que tinha acontecido, eu pulei para a parede na minha frente e pendurei para dar uma olhada no homem. O homem ficou ali absolutamente bem como se nada tivesse acontecido. Parece que o menino não sabe usar o que o homem disse para o outro. Tínhamos medo sem motivo, ele nunca seria capaz de nos machucar. A situação era sombria, eu não tinha nenhuma arma e parecia que meus ataques eram inúteis. Um dos homens saltou em minha direção com sua lâmina. Eu pulei em direção ao chão para evitar o ataque. Quando eu pousei, o outro homem veio para cima de mim com um golpe penetrante. Não havia chance de eu derrotar esses dois agora. Não tive escolha a não ser fugir. Quando estava prestes a desaparecer nas sombras, ouvi a voz do velho. Agarre o braço dele e puxe-o em sua direção, gritou ele. Se eu pudesse ouvir o homem, talvez ele tivesse vencido a luta. Isso me deu uma nova esperança de que poderíamos derrotar os dois restantes. Então, como instruído, agarrei a mão do homem e o puxei para mim, fazendo-se desequilibrar. Agora vá até ele e use seu quadril para jogá-lo atrás de você. Executei sua instrução perfeitamente, sem hesitação. O homem foi lançado ao ar por cima do meu ombro. A próxima coisa que pude ver foi que o velho também havia pulado. O velho rapidamente esticou o punho, atingindo o homem no estômago, fazendo-o voar contra a parede. O homem não estava se movendo e uma pequena cratera se formou atrás dele. Para ser capaz de lidar com os três sem armas, o homem deve ter usado o ki em seus ataques. O fato de seu soco ser tão poderoso só confirmou meus pensamentos. Quando fui me virar para verificar o outro atacante, ele já havia desaparecido. Então eu ouvi um som de notificação apitar. Depois de todo esse tempo, por que só agora? Eu ainda não tinha descoberto como desbloquear minhas habilidades e as mensagens que apareciam agora me confundiam ainda mais. Com a comoção que causamos, os cavaleiros rapidamente entraram em cena e escoltaram os três homens inconscientes para fora de lá. Quando os cavaleiros viram o velho, todos se curvaram a ele e mostraram-lhe grande respeito. Era estranho para os cavaleiros agirem dessa maneira. Eu nem sabia quem era o cara. O velho então veio em minha direção. Obrigado por sua ajuda, você é um aluno muito talentoso, disse o velho. Por que eles estavam atrás de você? Eu perguntei. Meu plano original era capturar um dos membros e obter minhas respostas deles. Agora com eles nas mãos dos cavaleiros, isso era quase impossível e o quarto membro já tinha ido embora. Julgando pelo fato de você não saber usar o ki, eu presumo que você seja do primeiro ano. Quando você se tornar um segundo ano, entre para o clube de artes marciais, prometo recompensá-lo. Então, depois que o velho terminou de falar, ele simplesmente saiu andando. Fugi de cena não querendo ser envolvido nisso ou questionado pelos cavaleiros. Felizmente, eu tinha escondido minha aparência, significando que eles ou os membros da Guilda das Trevas não tinham ideia de quem eu era. Quando voltei para o meu quarto, desabei na minha cama de exaustão.
Os outros perceberam o quanto eu estava cansado e foram respeitosos o suficiente para não perguntar por quê. Tive dificuldade em dormir naquela noite, pois tinha um único pensamento perfurando em minha mente. Como eu desbloqueei outra habilidade? Até agora eu tinha desbloqueado apenas 2 habilidades. A primeira vez foi quando derrotei o lobo intermediário na Floresta Negra. Eu originalmente pensei que tinha algo a ver com derrotar bestas mágicas, mas ao derrotar o javali raivoso de nível intermediário, nada aconteceu. Além disso, este evento não teve nada a ver com bestas mágicas. A mensagem que recebi foi tarefa concluída. Tinha a ver com derrotar um membro da Guilda das Trevas. Mas essa também não poderia ser a resposta, porque o velho foi quem acabou com ele. Eu precisava descobrir qual era a ligação entre esses 2 eventos. Se eu aprendesse isso, poderia recuperar todos os meus poderes. Mi-Dragon System, capítulo 55, segundo ano. Hoje é o nosso primeiro dia como alunos do segundo ano. Não houve nenhuma grande cerimônia ou evento especial. Éramos cavaleiros treinados que simplesmente passavam de uma rotina para outra. Os alunos foram instruídos a se reunirem no refeitório. As aulas de treinamento deveriam ser canceladas naquele dia, enquanto nos informavam qual era nosso novo cronograma. Enquanto eu estava andando pelo corredor, fazendo meu caminho para a sala de jantar, eu olhei para minha janela de habilidade. Drenagem de maná foi a habilidade que eu desbloqueei após a situação ontem onde eu tive que entrar em batalha. De todas as habilidades que eu tinha quando era um dragão, porque essa habilidade teve que ser desbloqueada primeiro. Drenagem de mana era uma habilidade que me permitia roubar a reserva de mana de humanos ou bestas mágicas e fazer o mana absorvida se tornar mel. O bom disso era que era um efeito permanente. Quando eu era um dragão, a drenagem de mana funcionava em um raio de 100 metros, permitindo-me roubar o mana da área circundante e fazê-la se tornar minha. Claro, criaturas ou humanos poderosos seriam capazes de resistir a essa habilidade. O problema era que agora a habilidade tinha mudado ligeiramente em relação à forma como eu me lembrava. A descrição da habilidade agora afirmava que eu tinha que tocar o objeto para drenar seu mana. Nenhum inimigo me permitiria simplesmente agarrá-lo para drenar o seu mana, então essa habilidade não era útil em uma luta. O outro problema era quando checava minha janela de status, sempre constaria como eu não tinha mana. Provavelmente essa foi a razão pela qual eu não pude me tornar um mago. Embora absorver o mana da besta mágica agora possa aumentar minha reserva de mana, era raro encontrar uma besta com habilidades mágicas. Apenas bestas de alto nível tinham a habilidade de usar poderes mágicos e eu não estava confiante em minhas habilidades para derrotar um desses no momento. Mesmo que tivesse aumentado a minha reserva de mana, no momento eu não tinha nenhuma habilidade que usasse mana. Portanto, a habilidade que eu tinha adquirido neste momento era praticamente imprestável. Eu tinha finalmente chegado ao refeitório e, como de costume, os 5 mestres cavaleiros subiram no palco para que todos nós que entrássemos no refeitório, os cumprimentasse. Eu resolvi me sentar ao lado de Gary que estava na mesa, junto com os meus colegas de quarto. Gary tinha olheiras. Nos últimos dias, ele não tinha dormido bem e parecia estar falando enquanto dormia. Eu divido um dos beliches com ele. Eu fiquei com a cama de baixo, enquanto ele ficou com a cama de cima do beliche. A falação dele durante o sono já estava começando a me incomodar. Eu tinha o sono leve, então acordava facilmente. Antes que pudéssemos ajeitar nossas bundas nas cadeiras, Wilfred começou seu discurso. Sejam bem-vindos, parabenizo cada um de vocês por prevaleceram nesse período de um ano na Academia Avrion. Infelizmente para vocês, o segundo ano é onde o treinamento realmente começa. Atrás de Wilfred, uma tela holográfica apareceu como uma lista. Atrás de mim, aqui está a lista de clubes nos quais você pode ingressar. Você precisa pensar sobre sua escolha com sabedoria, pois agora será seu foco principal e substituirá seu treinamento básico. Olhando a lista eu vi muitas coisas que me interessaram. Clube de duelo em esgrima,
clube de espada e escudo, clube de porretes, clube de lança, havia um clube para cada tipo de arma que se poderia usar. Os mestres cavaleiros nos aconselharam a fazer algo diferente de nosso treinamento especial de faixas. Um exemplo seria se alguém tivesse uma faixa verde e não houvesse necessidade de ingressar no clube de tiro com arco, seria mais benéfico aprender outra habilidade. Ao olhar para baixo na lista, algo chamou minha atenção: clube de artes marciais. O velho me disse para entrar no clube de artes marciais assim que eu me tornasse um estudante do segundo ano. As habilidades que ele exibiu eram interessantes e os conselhos que ele deu ajudaram muito quando eu estava enfrentando os membros da Guilda das Trevas. Não havia outros clubes que me interessassem, então decidi me inscrever nesse. Usando o comunicador em nosso pulso, poderíamos selecionar um clube ao qual desejávamos ingressar. Que clube vocês estão pensando em entrar? Perguntou Monk. Slivia foi a primeira a responder. Estou pensando em entrar para o clube médico. Nunca se sabe quando alguém pode precisar de atenção imediata no campo de batalha. Definitivamente o clube de lança para mim. Estou tão cansado de segurar uma espada. E quanto a você, garotão? Dan disse. Ian parecia nervoso. Há muitos para escolher, não consigo decidir. Marta já havia escolhido o que queria fazer sem ao menos olhar para as outras opções. Tiro com arco para mim, isso é tudo que sei e tudo que já fiz. Sei que eles aconselharam contra isso, mas não consigo imaginar usar qualquer outra coisa. Os olhos de Gary estavam focados no clube de esgrima. Bem, eu definitivamente estou indo para o clube de esgrima. E você, Rai? Foi uma boa escolha para Gary, ele não tinha se concentrado muito em esgrima desde que se tornou um faixa preta. Quero entrar no clube de artes marciais. Quando eu disse essas palavras, a maioria deles começou a rir. Você não pode estar falando sério, ninguém vai ao clube de artes marciais, Dan disse. Por quê? Acho bastante interessante, perguntei bastante duvidoso. Slivia começou a explicar. Quando os humanos aprenderam o uso do Ki, só fomos capazes de usá-lo em nossos corpos. As artes marciais se tornaram a norma para aventureiros e cavaleiros aprenderem, pois era nossa melhor chance de lutar contra bestas mágicas. Com o passar do tempo, aprendemos a infundir nosso Ki em objetos e armas, tornando-nos mais fortes do que nunca. Mas por que eles parariam de usar artes marciais? Se uma espada fosse contra um punho, a espada cortaria o punho. Se o punho fosse infundido com Ki, a espada se quebraria. Mas se ambos fossem infundidos com Ki, a espada venceria novamente. O que Slivia disse era lógico, mas decidi ainda ir para o clube de artes marciais no final das contas. O velho usou apenas o punho, mas ainda assim derrotou 2 inimigos armados apenas com os punhos. Mi-Dragon System, capítulo 56, Clube de Artes Marciais. Nossa programação era diferente agora que estávamos no segundo ano. De manhã, em vez do treino básico, devíamos ir aos nossos clubes treinar. Depois do almoço, faríamos nosso treinamento especial de cavaleiros. Todas as nossas classificações foram reutilizadas as mesmas posições que tínhamos no primeiro ano e eu atualmente estava em 10º lugar. Depois da luta com Sebastião, eu queria que o foco se afastasse de mim. Desisti de minhas lutas antes mesmo de começarem, diminuindo minha classificação. Não éramos mais obrigados a treinar uns com os outros, mas os alunos ainda podiam ter lutas fora do treinamento. Em vez disso, os alunos eram obrigados a participar de um torneio escolar que incluía todas as turmas do segundo e o terceiro ano. Os vencedores do torneio iriam representar a escola no TMR, Torneio Mundial entre Reinos. Esse torneio, como o nome sugere, incluía todos os reinos do continente. O que mais me animou, sem dúvidas, foram as viagens de caça. Uma vez por semana, éramos obrigados a sair em grupo e caçar bestas mágicas. Essa seria minha chance de finalmente obter mais cristais e ficar mais forte. O primeiro dia de treinamento havia começado e os alunos receberam instruções através do comunicador, informando onde o clube selecionado estava localizado.
A maioria dos clubes ficava dentro da Academia Avion, mas alguns clubes ficavam em outros prédios dentro da cidade. Slivia, por exemplo, foi enviada a um hospital para treinamento. Segui as instruções do comunicador. A localização apareceu como um ponto vermelho no mapa e uma seta indicando a direção a seguir. O salão de artes marciais parecia estar localizado fora da academia. Após 10 minutos de caminhada, finalmente cheguei ao meu destino. Percebi que não estava muito longe de onde tinha conhecido o velhote na cidade. A entrada do salão de artes marciais era um portão com 2 grandes pilares vermelhos de cada lado. Em cima destes pilares estava pendurado um letreiro de madeira com palavras esquisitas de cor douradas. O letreiro estava gasto ao ponto de as palavras mal poderem ser lidas, mas o suficiente para as distinguir. Passei pela entrada e entrei em um jardim verde e sereno. O jardim tinha um pequeno lago à esquerda com uma estátua de pedra de bronze de uma pessoa meditando no meio. No final do jardim havia um único edifício amplo de um único andar. Eu andei até o edifício, mas não pude ver nenhum outro aluno. Eu estava me perguntando se eu estava no lugar certo ou não. Eu sabia que eles diziam que era impopular, mas mesmo se eu fosse o único do segundo ano aqui, os alunos do terceiro ano deveriam estar aqui também. Olá, tem alguém aqui? Eu gritei. Não houve resposta, então decidi me aproximar do edifício. Andando pela lateral do edifício, percebi que não havia janelas em lugar algum neste edifício. Não tendo como espiar por dentro, decidi entrar no edifício. O edifício não tinha janelas e apenas várias portas de correr. Deslizei uma das portas e entrei no local. O edifício estava vazio, tinha um grande espaço aberto com um tapete macio cobrindo o chão, enquanto havia outro cômodo ao lado. A julgar pelo cheiro, eu só poderia supor que era o banheiro. No centro da sala estava um velho dormindo tranquilamente. Olá, estou aqui para participar do clube de artes marciais, disse enquanto me aproximava do velho. Parecia que o velho não conseguia me ouvir. Eu estava agora ao alcance dos braços do velho. Olá, o velho ainda não respondeu e eu estava começando a ficar frustrado. Ajoelhei-me ao lado do velho para sacudi-lo. Quando minhas mãos estavam prestes a agarrar o velho, seus olhos se arregalaram. O velho agarrou-me pela cabeça e pelo braço e me fez beijar o chão. Tínhamos agora trocado de lugar. O velho então lançou o punho contra o meu rosto, mas parou alguns centímetros antes de me acertar. Quem é você? Disse o velho. Que homem lunático, que ataca qualquer um assim de repente é o que eu queria dizer, mas eu sabia o quão poderosos eram seus ataques e não queria irritá-lo. Estou aqui para me juntar ao clube de artes marciais. O comunicador disse que era este local. Um novo aluno. Eu vejo o homem estendeu a mão e me levantou do chão. Desculpe por isso, fui atacado recentemente e tenho estado em alerta desde então, e não costumamos receber alunos aqui, ele disse com um grande sorriso no rosto. Onde estão os outros alunos? Eu perguntei enquanto olhava ao redor, pensando que alguém iria aparecer a qualquer momento. Que bosta que você tá falando? Se você é o primeiro aluno que tive em anos, isso significa que receberá pessoalmente toda a minha atenção. Pelo menos o velho parecia feliz e animado com o treinamento. Antes de começarmos, devo perguntar, o que o fez escolher o clube de artes marciais? Velho, você não se lembra? Foi você quem me pediu para vir aqui. O velho pensou um pouco, então os seus olhos se arregalaram de repente. Você quer dizer, você é aquele aluno de ontem? Eu balancei a cabeça em resposta. O velho começou a rir até se engasgar com saliva e ter um ataque de tosse. Estou feliz que você escolheu me ouvir, deve ser o destino que fez nos conhecermos ontem. Estou procurando alguém para passar minhas habilidades, mas não tive nenhum aluno. Eu não esperava que você se juntasse ao clube, mas apenas para passar. Minha recompensa foi te ensinar um pouco, mas acho que isso é inútil agora. Prometo que vou te ensinar tudo o que sei. Em vez disso, você pode responder a minha pergunta. Por que a Guilda das Trevas estava atrás de você?
É um segredo, mas suponho que te devo uma. Sou atualmente um dos 6 anciãos da Academia Avril. Me lembro de ter visto os anciãos uma vez, no dia em que entramos na academia pela primeira vez. Eles eram os melhores da academia, uma posição acima da dos mestres cavaleiros. Embora não estivessem na sua posição devido à sua força, ao contrário dos mestres cavaleiros, eram eles que estavam no comando por detrás dos bastidores. O que você estava fazendo andando sozinho naquele dia? E por que ainda está sozinho neste lugar? Eu gritei. Esconder-se à vista de todos também é uma forma de se esconder, e vamos ser honestos aqui, eu pareço com qualquer outro velho por aí, a menos que esteja usando as roupas de ancião. As únicas pessoas que poderiam me reconhecer são os funcionários de alto escalão. A expressão do velho mudou repentinamente quando ele disse a última sentença, como se estivesse pensando profundamente. Ele se recuperou rapidamente e continuou. De qualquer forma, é hora de sua primeira lição hoje. Deixe-me te ensinar sobre o Ki Dragon System. Capítulo 57, Poder do Ki. Que foi uma lição importante que eu precisava aprender. Até agora, qualquer pessoa que eu encontrei que soubesse como usar o Ki me dominou completamente. A Guilda das Trevas e Delbert. Se eu não soubesse como desbloquear minhas habilidades, precisava aprender a usar o Ki. O velho me fez ficar a cerca de 1 metro de distância dele. Ele então começou a explicar e demonstrar. Antes de começarmos a praticar Ki, você precisa aprender o que é Ki e como podemos usá-lo. O Ki é muito semelhante a um modo como os magos usam o mana. A reserva de mana de um mago determina quanto de energia do mundo ele pode controlar. Para os magos, sua reserva de mana determina o quão poderosos ou quantos feitiços eles podem lançar. Então, se mana é a força que vem de fora, o que você acha que é Ki? O que é o poder de dentro de nossos corpos? Tínhamos aprendido a maior parte do básico com o nosso tempo na academia. Provavelmente esse velhote estava apenas testando meu conhecimento atual. Bom, então se a reserva de mana de um mago determina quanta força ele pode pegar emprestado do mundo, o que poderia determinar quanto que podemos usar? Eu não queria chutar uma resposta errada, então fiquei parado até ele começar a falar de novo. A força de nossos corpos, quanto mais forte seu corpo é fisicamente, mais que você pode conter. É por isso que é um tabu para as crianças praticarem Ki. Seus corpos simplesmente não conseguem lidar com isso. Tendo como exemplo, ao usar muita força em seu interior, em um fino e frágil vaso, ele irá explodir, e aconteceria exatamente a mesma coisa com o corpo da criança. O velho começou a tirar a camisa. Para minha surpresa, o velho tinha corpo de um deus grego. Seus músculos forjados pareciam esculpidos em pedra. Eu quero que você me bata no estômago o mais forte que puder. Você tem certeza? Você se lembra do membro da Guilda das Trevas com quem você lutou? Ele também estava usando um tipo de Ki, e eu irei demonstrar agora para você. Apertei meus punhos e contrai meus braços, então avançando com todo o meu poder contra sua barriga. O impacto foi como bater em uma parede sólida de metal. Eu mal consegui mover o velho, deslizando apenas alguns centímetros para trás. O velho saltou na minha direção com o rosto extremamente alegre. Você estava usando o Ki agora? Ele perguntou animadamente. Não, eu só dei um soco em você o mais forte que pude. O sorriso do velho ficou ainda maior. Rapaz, você tem a força de um boi. Vamos nos sentar e ir logo para a próxima parte. O velho sentou-se primeiro e eu segui. Talvez eu devesse ter escondido minha força real. Eu sabia que depois de absorver os cristais minha força era maior do que alguém da minha idade, mas ao mesmo tempo, queria ver o quão forte era meu ataque contra um usuário de Ki. O Ki em nosso corpo é um fluxo de energia. Esse fluxo pode ser usado em nossas próprias células. Agora mesmo, eu usei o Ki para fortalecer as células do meu corpo, tornando meu corpo duro como uma rocha. Pessoas que dominam o uso do Ki são até mesmo capazes de desacelerar o processo de envelhecimento, até mesmo revertê-lo. Acho estranho o autor usar células nesse mundo. Se o Ki está em nosso corpo, como funciona o Ki na espada?
O fluxo de energia pode ser estendido até a extensão daquilo que tocamos, quase como se tivesse se tornado parte de nosso corpo. Tudo neste mundo tem um fluxo e podemos usar nosso Ki para danificá-lo ou fortalecê-lo. Os magos também podem usar o Ki. Há uma razão pela qual os magos são tão procurados pelos reinos. O aumento da reserva de mana de alguém pode ser feito através do uso de itens, usando cristais de bestas mágicas. Quanto mais fortes os cristais, mais mana pode ser acumulado dentro deles. Nós cavaleiros somos limitados pela força de nossos corpos. O único uso que temos para os cristais é usá-los como armas ou armaduras. Para responder à sua pergunta, não. Assim como não podemos usar o poder do mundo, eles não podem usar a força que existe dentro deles. Talvez esta seja a maneira do ser divino equilibrar o mundo. O que ele disse desencadeou um pensamento na minha mente. Eu poderia até não ser capaz de usar nenhum dos dois atualmente. Mas se eu eventualmente desbloqueasse as minhas habilidades, iria usar magia que veio da minha reserva de mana. Embora eu não tivesse nenhum mana no momento, desbloqueando novas habilidades seria apenas uma questão de tempo. Então eu tive que perguntar: há alguma exceção a isso? Estou começando a gostar cada vez mais de você. Sim, há uma que muitas pessoas conhecem muito bem: a praga das sombras. Quando a sombra infecta uma pessoa ou criatura, eles são capazes de fornecer mana para a criatura ou humano. É isso que torna uma criatura ou humano infectado mais forte do que o normal. Ninguém sabe como a sombra é capaz de fazer isso sem causar danos ao corpo do hospedeiro. O velho se levantou e sentou-se atrás de mim. Eu podia sentir sua mão um pouco morna tocando minhas costas. A melhor maneira de aprender a usar o Ki é sentir na pele como é o Ki. Em um momento, você terá uma sensação de calor percorrendo o seu corpo. Não tenha medo, mas você vai sentir como se a sua carne e sangue estivessem pegando fogo, e isso vai estar fortalecendo o seu corpo. Quero que você se lembre dessa sensação. Exatamente como o velho havia dito, pude sentir sua mão começar a ficar mais quente. Parecia que uma força invisível estava tentando entrar no meu corpo. De repente, um som de notificação tocou na minha cabeça. O fluxo de energia mudou. Em vez de ser empurrado para dentro do meu corpo, parecia que o fluxo de energia estava sendo arrancado do velho. Velho, você está bem? Eu gritei com uma voz preocupada. O velho estava grunhindo, fazendo ruídos estranhos, como se estivesse com dor. Eu pulei do chão e me afastei do velho, quebrando o contato com ele. Quando me virei para olhar para o velho, ele havia caído no chão. Ele não estava se movendo. Bem quando eu estava prestes a verificar se o velho estava vivo, um som familiar foi ouvido. Mi-Dragon System, capítulo 58, acidente. Depois de ver a mensagem, abri minha tela de status. A tela mostrou que realmente havia aumentado minha reserva de mana. Abaixo do meu nome, onde antes mostrava 0 de mana, agora exibia 1. O velho estava certo ao dizer que mana era como Ki. Para o sistema, ele tratou ambos como a mesma coisa. Fui até o velho que ainda estava deitado no chão. Eu girei o seu corpo que estava de bruços para ficar com o rosto para cima. Coloquei meu ouvido em seu peito para ver se conseguia ouvir os batimentos cardíacos. Então fui verificar sua respiração. Felizmente ele ainda estava respirando e seu coração ainda batia. O velho estava me ensinando e eu odiaria ter matado ele no processo. Ele também era um ancião da academia, não havia como alguém acreditar em mim se eu contasse o que aconteceu. Todo o reino estaria atrás do meu sangue. Enquanto esperava o velho acordar, pensei no incidente que acabou de acontecer. O que fez a habilidade ativar por conta própria. Nada tinha acontecido quando ele me tocou antes, só começou quando ele tentou mover seu fluxo de Ki para mim. Então o som de notificação veio. Talvez o sistema estivesse tentando me ajudar. Mas isso em si já era um pensamento assustador. Se o sistema tivesse uma mente própria, isso significava que não estava sendo controlado por mim. Olhei para o velho, ele não parecia mais estar com dor e agora estava roncando feliz.
Observei o velho por um tempo pensando que ele iria acordar logo. Depois de esperar por 5 minutos, começou a parecer que isso não iria acontecer tão cedo. Eu não queria perder meu tempo esperando pelo velho. E também, não queria acordá-lo. Parecia que eu tinha roubado algo dele, então o mínimo que eu podia fazer era deixá-lo descansar. Decidi praticar o fluxo de Ki por conta própria. Sentei-me no meio do chão e ativei minha habilidade Olhos do Dragão. Era mais fácil ver o fluxo se movendo dentro do meu corpo dessa forma. Fechei os olhos e tentei sentir e reunir a energia dentro de mim. Lentamente, pude sentir pequenas partículas verdes brilhantes ao redor do meu corpo. Comecei a juntá-las em direção ao meu estômago até formar uma pequena bola do tamanho de uma ervilha. Esse era o fluxo de Ki de que o velho estava falando. Eu lentamente tentei usar minha vontade para mover o fluxo para diferentes partes do meu corpo, assim como o homem fez. Tive uma sensação estranha e de repente o fluxo se dissipou. Parecia que, se eu parasse de me concentrar por um único momento, o fluxo desapareceria. Continuei repetindo esse processo até conseguir mover o fluxo livremente pelo meu corpo. Descobri que o fluxo era mais fácil de controlar quanto menor eu o tornava. No começo, eu só conseguia controlar o tamanho de uma ervilha em volta do meu corpo. Depois de um tempo, fui capaz de controlar o tamanho de um punho. Não fui capaz de usar o fluxo de Ki para ativar minhas células como o velho fez, e com ele ainda dormindo, eu não tinha como perguntar. Decidi então apenas ver quão grande era o fluxo de Ki que eu poderia reunir dentro do meu corpo. O fluxo passou de uma ervilha para um punho e depois para uma pequena bola de futebol. Quando atingiu o tamanho de uma bola, meu corpo começou a tremer. Meus músculos começaram a se contorcer, meus órgãos pareciam estar em chamas e o suor começou a escorrer pelo meu corpo. A energia parecia instável, como se quisesse sair do meu controle e se espatifar em pequenas partículas. Eu podia sentir uma dor aguda em todos os cantos do meu corpo, mas eu sentia que dava para suportá-la. Ding! O sistema apareceu com outra mensagem. Era a força interna que o sistema estava chamando o Ki que eu estava reunindo em meu corpo. O sistema nunca me fez mal antes, então comecei a confiar nele. Sempre que aparecia, sempre me ajudava. Então decidi selecionar. Então, de repente, uma força estranha que não me pertencia, mas vinha de fora começou a se reunir em meu corpo também. O Ki do tamanho da bola de futebol cresceu ligeiramente. O problema agora era que a dor aguda havia se tornado mais intensa. Parecia que a qualquer segundo meus músculos iriam se romper. Mais suor escorria pelo meu rosto. Eu queria parar o fluxo de Ki, mas não sabia como. Parecia que se ele não deixasse meu corpo, simplesmente explodiria. O que você está fazendo? O velho gritou. O velho correu rapidamente em minha direção e colocou a mão nas minhas costas. Desta vez, parecia que o fluxo de Ki estava sendo tirado de mim. O fluxo estava saindo rapidamente do meu corpo e, ao mesmo tempo, a pressão no meu corpo começou a diminuir. O velho começou a suar, ele tirou as mãos de minhas costas. Eu não vi o que ele fez, mas de repente, um grande estrondo soou dentro do edifício. Foi como se alguém tivesse disparado um canhão dentro do salão de artes marciais. Quando me virei para ver o que havia acontecido, o velho ficou parado, ofegante, com o punho estendido como se estivesse socando o ar. Parecia que o vapor estava saindo de todo o seu corpo. Quando fui olhar para onde seu punho estava apontado, pude ver a rua lá fora. Um buraco circular foi feito na parede do edifício. A parede estava completamente quebrada a ponto de poder ver a rua. Seu merda retardado. Você poderia ter se matado. Quando ouvi as palavras do homem, minha visão começou a ficar turva. Então, lentamente a escuridão encheu meus olhos. Mi-Dragon System, capítulo 59, ativando as células. Conforme eu lentamente comecei a abrir as minhas pálpebras pesadas, tudo que podia ver eram raios de luz branca. Passados alguns segundos, a minha visão começou a tornar-se mais clara. Pude ver as texturas brancas na parede, e entendi que o que vi antes foram as luzes no teto. Que lugar é esse?
Quando minha visão finalmente clareou, pude ver um grande objeto redondo e brilhante na minha frente. Era tão brilhante que pude ver um reflexo de mim mesmo. Eu estava atualmente em uma cama de hospital. O objeto redondo e brilhante começou a se mover, me fazendo perceber que era uma cabeça humana pelada. Ei mano, você finalmente acordou, disse Killy. Minha cabeça latejava. Porque estou no hospital? Espere, porque você está no hospital? Killy colocou a mão em meus ombros e gentilmente me empurrou de volta para a cama. Ei, não se mova assim, quis despertar, cara, um velho veio correndo aqui com você nas costas. Ele nos pediu para chamar o mago curandeiro o mais rápido possível, mas quando fizemos alguns testes, você estava completamente bem. O que você quer dizer com nós? Eu perguntei. Só então a porta se abriu e Slivia entrou. Você está acordado? Espero que Killy não tenha incomodado muito. Ele tem assediado todas as pacientes desde que começou aqui. Você entrou para o clube médico. Eu gritei. Killy começou a corar um pouco. Você sabe que sempre me interessei pela área médica, me dando uma piscadela e um sinal de joinha para cima, como se estivéssemos falando em código. Depois de dar uma olhada no hospital, percebi que Killy era um dos únicos alunos do sexo masculino que havia ingressado no clube médico. Eu não queria duvidar de suas palavras, mas talvez ele tivesse um motivo oculto. Slivia então se aproximou segurando uma prancheta na mão. O médico disse que poderíamos cuidar de você enquanto se recupera, já que nos conhecemos. Então estou bem. Eu tinha que perguntar por algum motivo, minha cabeça parecia que ia explodir. Slivia olhou para a prancheta e disse: quando você veio pela primeira vez, você tinha todos os sinais da doença de Mana, o que devia ser impossível. Chamamos por um mago curandeiro, mas cancelamos rapidamente a chamada. Quando fizemos um segundo teste, seu corpo parecia estar todo curado. Provavelmente apenas uma leitura falsa de quando fizemos o primeiro teste médico. Você só precisa ficar aqui por algumas horas e está livre para sair. Depois de descansar por algumas horas, eu estava livre para deixar o hospital. Quando voltei para o meu quarto, todos estavam falando sobre suas experiências em seus clubes. No primeiro dia, parecia que aprender sobre o que era o básico. Killy e Slivia aprenderam a usar o Ki para ativar as células do corpo de uma pessoa para que se curem. Marta aprenderá como infundi-la em sua flecha e o mesmo com Gary, a infundir em sua espada. Embora ninguém tivesse tentado praticar o Ki ainda, eles acabaram de aprender verbalmente sobre isso. Depois de ouvir minha história de acabar no hospital, os outros não estavam tão interessados em se apressar e contar suas histórias. No dia seguinte, fui ao clube de artes marciais. Desta vez o velho estava me esperando no portão da frente. Ele rapidamente me puxou para dentro do edifício. Você poderia ter morrido, seu moleque retardado. O velho gritou. O velho continuou a resmungar e reclamar até que meus ouvidos pareciam estar sangrando. Felizmente, todo o evento comigo o fez esquecer o que tinha acontecido com ele um pouco antes. Eu tinha pensado muito sobre o que dizer ao velho caso ele perguntasse, mas parecia que eu não teria que mentir. O velho tinha terminado de reclamar e agora estávamos ambos sentados no chão. Eu não quero te elogiar pelo que você fez, mas é realmente incrível que você tenha conseguido reunir Ki daquele tamanho no seu primeiro dia. Mas você deve aprender os limites do seu corpo. Se eu não estivesse lá, você pode nunca ter sido capaz de usar o Ki novamente ou até cair em estado pior. O velho suspirou e bateu palmas. Agora, gostaria que você reunisse Ki como fez ontem, mas certifique-se de torná-lo do tamanho de um punho, nem maior nem menor. Pelos próximos dias, nos concentramos em controlar o Ki. Faríamos exercícios simples de mudar o tamanho do Ki e movê-lo pelo meu corpo. Finalmente, no quinto dia, consegui ativar minhas células usando o Ki. O primeiro passo foi fazer minhas células endurecerem. Isso me permitiria ter um corpo forte e punho forte semelhante a um membro da Guilda das Trevas. No momento, eu só era capaz de usar o Ki do tamanho de um punho para ativar minhas células.
Isso significava que o endurecimento do meu corpo não seria muito forte se eu fosse espalhar o Ki por todo o meu corpo. Havia uma razão pela qual ele me ensinou a mover o Ki em meu corpo. Ao usar essa parte do corpo, poderíamos apenas ativar as células dessa área. Se eu fosse socar com meu punho, só então precisaria ativar as células da minha mão para fazer um punho duro como pedra. Se um inimigo fosse me atacar com uma lâmina, contanto que eu soubesse aonde ele iria atacar, só precisava endurecer aquela área. Começamos a fazer exercícios em que o velho me golpeava em locais aleatórios do meu corpo. O objetivo era endurecer a área antes que seu punho me atingisse. Fui atingido nas primeiras vezes, o que me fez tossir sangue. Mas rapidamente consegui pegar o jeito. Após 5 dias de trabalho árduo, meu treinamento básico de Ki estava completo. O velho disse que tudo o que eu precisava fazer agora era me concentrar em aumentar gradualmente o tamanho do meu Ki. Assim que meus músculos começaram a doer, isso significava que havia acumulado muito Ki dentro do meu corpo. O que eu queria mais do que nunca era descobrir os limites de minhas habilidades de Ki, e a oportunidade perfeita logo bateria em minha porta. Amanhã finalmente era o dia para os alunos irem caçar bestas mágicas. Mi-Dragon System, capítulo 60, um líder. Com a caçada começando amanhã, resolvi visitar um ferreiro. Havia muitos ferreiros na cidade, mas havia um específico que todos os alunos podiam usar dentro da Academia Avrion atualmente. Os alunos do 2º ano podiam levar seu próprio equipamento para caçar, e eu atualmente tinha 2 cristais de nível intermediário. Um foi obtido do sistema, então eu não queria desperdiçar aquele, mas ainda tinha outro que foi extraído do javali raivoso. Eu empurrei as portas duplas que levava para dentro do local do ferreiro. Esse local era maior do que eu imaginava, havia fileiras e mais fileiras de armas penduradas em um lado da parede. Do outro lado, diferentes conjuntos de armaduras estavam em exibição. Fui e me aproximei do balcão no final da sala. Atrás do balcão estava um homem magro usando grandes óculos redondos. Eu pessoalmente, não era do tipo que falava mal das aparências das pessoas, mas ele não se encaixava perfeitamente na imagem de uma pessoa que seria considerada ao menos de aparência mediana, era realmente uma pessoa feia. Então notei que no balcão à sua frente havia muitos tipos diferentes de cristais de fera exibidos. Havia muitos, mas nenhum era maior do que um cristal de nível avançado. Como posso ajudar? O homem atrás do balcão perguntou. Eu estava esperando que você pudesse fazer algo com isso para mim. Peguei o cristal do javali raivoso e coloquei no balcão. Bem, vamos dar uma olhada. Vamos. O homem então começou a puxar um objeto de aparência estranha debaixo do balcão. O objeto tinha uma base circular plana com outra base circular em cima, semelhante a uma lâmpada, mas a parte superior parecia oca. O homem colocou o cristal na base inferior para que a parte superior do objeto começasse a brilhar e exibir algumas inscrições no ar. Oh, eu não esperava que fosse um cristal de besta intermediário. Diz que tem a forma de um javali raivoso. É melhor transformarmos isso em uma armadura de peitoral. Ela lhe dará uma quantidade decente de proteção. Eu não percebi que eles eram capazes de obter tanta informação apenas com os cristais. Para mim, esses cristais nem tinham diferença uns dos outros, mas o dispositivo que o homem tinha parecia detalhar tudo sobre o cristal. Fiquei um pouco desapontado por não ser capaz de conseguir uma arma, mas uma peça de peitoral ainda era melhor do que nada. Então, quanto vai custar? Como tenho que fazer um desconto para alunos, 1000 deve ser justo. Meus globos oculares quase saltaram das órbitas. 1000, você não quer dizer 100? Lamento, mas é o melhor que posso fazer. Se não tiver o dinheiro, pode sempre trocar por ele também. Um cristal básico vale 100, e o intermediário 1000. Custa o mesmo para o produzir numa arma, por isso o cristal básico vale 100, e o intermediário 1000. O homem disse com um sorriso. Se eu não soubesse melhor, teria pensado que o homem estava tentando me dar um calote, mas eu estava na academia e eles não deixariam impune algo como isso.
Sinto muito, mas não tenho o dinheiro que você pediu nesse momento. Terei que voltar mais tarde. Peguei o cristal de volta e decidi que teria que voltar em outro momento, quando tivesse o dinheiro. Na manhã seguinte, tínhamos acordado todos bem cedo. Foi-nos dito para nos encontrarmos no portão sul da cidade às 9 horas. Notei que Gary ainda tinha olheiras debaixo dos olhos. Parecia que ele ainda não conseguia dormir bem, por alguma razão. Saímos como um grupo e chegamos ao portão sul. Havia cerca de 200 de estudantes reunidos no portão. À frente estava alguém que eu não via há algum tempo. Era o mestre cavaleiro Lance. Ao lado de Lance estavam 2 outros mestres cavaleiros, uma mulher e outro um homem. Eles nos dividiram em 3 grupos separados, cada grupo liderado por um mestre cavaleiro. Tristemente para mim, Lance estava encarregado de nosso grupo. Cada grupo seguiu em direções diferentes. Nosso grupo ficou em silêncio enquanto ouvia o que Lance tinha a nos dizer. Há um total de 3 campos de caça que são seguros o suficiente para vocês do 2º ano caçarem. A floresta, as colinas e o pântano. Existem várias outras áreas onde a besta mágica se reproduz, mas a menos que você deseje ter uma vida curta, eu não recomendo ir lá. Hoje nosso grupo irá viajar para a floresta. Mudaremos os campos de caça nas próximas semanas. Isso permitirá que você lute contra uma variedade de diferentes bestas mágicas. Conforme continuamos andando, percebi que o equipamento que os alunos usavam era muito diferente. Alguns tinham equipamento de besta de nível intermediário e algum nível básico. Muitos, como eu, tinham apenas armas e armaduras comuns. Mesmo em nosso grupo, Slivia tinha um escudo de nível intermediário nas costas, Dan tinha uma lança de nível básico e as botas de Marta eram de nível intermediário. Enquanto eu, Gary, Monge, Ian e Killy apenas segurávamos o equipamento padrão. Lance de repente parou do lado de fora da floresta. Vocês todos devem se dividir em grupos de 8, embora eu tenha certeza de que muitos de vocês pensem que podem se defender sozinhos. Deixe-me dizer a vocês que coisas inesperadas acontecem. Todos os anos temos muitos alunos morrendo nas áreas de caça, tudo o que fazemos é por um motivo. Depois de formar seu grupo de 8, selecione um líder e venha até mim. Os grupos foram formados rapidamente. A maioria das pessoas decidiu ficar com seus colegas de quarto, pois os conhecia bem. Fizemos o mesmo adicionando Quilly para se tornar nosso 8º membro. Por último, era hora de decidir quem seria o líder do grupo. Todos nós nos reunimos em um círculo para discutir quem seria o melhor candidato. Então, quem deve ser o líder? Perguntou Monk. Acho que o líder precisa ser nosso membro mais forte, disse Dan olhando para Gary. Se você quer o mais forte, esse não sou eu. Gary então olhou para mim. Acho que nosso líder deve ser uma pessoa atenciosa, inteligente e capaz de tomar as melhores decisões. Então olhei para onde Slivia estava parada. O rosto de Slivia começou a ficar vermelho. O que você quer dizer é que eu tenho que ser a líder. Acho que Slivia será uma grande líder, disse Marta enquanto pulava para cima e para baixo. Todos são a favor de Slivia ser nossa líder? Perguntou Monk. Todo o grupo levantou as mãos. Parece que está decidido então, disse Monk. Todos nós sorrimos e pensamos que Slivia seria uma grande líder. Slivia deu um tapinha no rosto com as mãos e disse: eu prometo que vou fazer meu melhor. Gente, finalmente, era hora de caçar. Mi-Dragon System, capítulo 61, Insetos perigosos. Depois que os líderes de cada grupo foram decididos, Lance chamou-os e entregou-lhes um pequeno objeto de madeira. Era quase do mesmo tamanho de uma caneta com um pequeno cristal preso na parte superior. Por favor, mantenha isso com vocês o tempo todo. Se o seu grupo estiver com algum problema ou tiver ferimentos graves, basta assoprar esse pequeno tubo de madeira. Este é um apito mágico que está ligado a um dispositivo que eu tenho em mãos comigo. Assim que o apito tiver soado, eu irei lá para ajudá-lo o mais rápido possível. Havia 8 grupos de 8 membros no total. Todos verificaram uma última vez se tinha tudo de que precisavam e começaram a entrar na floresta.
Recebemos um total de 5 horas para caçar. E após o tempo acabar, deveríamos voltar e encontrar Lance na entrada da floresta. Quando nosso grupo estava entrando na floresta, Lance olhou na minha direção e disse: "Lembrem-se, tomem cuidado para não se perderem na floresta." Quando sua cabeça se virou, consegui captar um leve sorriso. Eu podia sentir a intenção por trás das palavras, não eram palavras de cautela, mas uma ameaça. Nosso grupo começou a avançar para a floresta, deixando rastros para saber que caminho havíamos percorrido. Fomos ensinados, no primeiro ano, a marcar o nosso caminho e não nos perder. Ao passarmos por árvores, deixaríamos uma marca única para nosso grupo. "Eu odeio aquele cara, esse Lance", disse Monk. Marta foi esfregar a cabeça de Monk. "Não se preocupe muito com ele, precisamos nos concentrar no objetivo. Você sabe como eles chamam essa floresta?" Monk balançou a cabeça. "É conhecido como Floresta dos Insetos." "Eu odeio insetos." Que ele começou a se coçar, como se algo estivesse rastejando em seu corpo. Dan começou a rir. "Oh, por favor, como se um mero inseto pudesse nos machucar." Assim que Dan disse essas palavras, uma joaninha gigante do tamanho de uma cabeça humana saiu de trás de uma árvore. Slivia desembainhou a espada e gritou: "Todos prontos para a batalha. Os insetos podem ser fracos, mas eles lutam em grupos." De repente, cerca de 20 joaninhas tinham saído de trás das árvores. Marta foi a mais rápida a reagir, atirando em um deles com uma flecha. A flecha passou direto pelo corpo da joaninha e a cravou em uma árvore. O resto das joaninhas avançou rapidamente em nossa direção. O grupo estava lidando bem com as joaninhas. Ian se juntou ao clube de machado no final das contas. Mas olhando para ele agora, o machado parecia até combinar com ele. Em cada mão ele segurava um machado. Enquanto uma joaninha vinha em sua direção, ele atacava fazendo uma forma de X com os dois machados, cortando completamente a joaninha ao meio. Dan estava usando sua lança. A cada estocada que ele dava, a joaninha simplesmente voava e evitava o seu ataque. Dan ficava frustrado e acabava apenas dando uma tacada com a lança, esmagando a joaninha e acabando rapidamente com sua vida. Monk não estava em lugar nenhum. Eu não sabia para onde ele tinha ido. Ele havia melhorado seu movimento com os pés mais uma vez, mas isso era um bom sinal. Se eu não sabia onde Monk estava, então as joaninhas definitivamente não sabiam. Killy estava agindo como um louco, chegando até os tataravôs dos insetos enquanto atacava, como se ela pudesse entendê-lo chegar. "Dá nem pra acreditar que sua mãe fez uma coisa tão feia como você." Slivia estava calma e focada. Ela não deixou que as joaninhas sequer a tocasse, defendendo com o escudo quando uma joaninha aparecia em sua frente e contra-atacava com sua espada. Ela costumava olhar para trás, para o grupo, verificando se estávamos bem. Gary estranhamente era o pior de todos. Ele era desleixado e ficava julgando mal para onde a joaninha iria se mover. Eventualmente, ele havia derrotado um, mas estava ofegante e sem fôlego. Todo mundo tinha acabado de lidar com as joaninhas que vinham em sua direção além de mim. Rapidamente, 3 joaninhas me cercaram de todos os lados. Eu ainda não tinha desembainhado minha espada. "O que você está fazendo, Rai? Pegue sua espada", Slivia gritou. A razão de eu não ter sacado minha espada ainda era porque queria me testar. Enquanto observava todos, eu já havia reunido meu Ki, movi meu Ki para as pontas dos dedos e comecei a ativar minhas células. Elas estavam agora tão duras como ferro. Uma das joaninhas se adiantou, eu limpei fazendo minha mão em forma de garra. A joaninha se dividiu em 5 partes separadas. As outras joaninhas começaram a se afastar como se soubessem que não tinham chance. Eu rapidamente me levantei e agarrei cada um deles enquanto suas costas estavam viradas. Monk apareceu de repente atrás de uma das árvores com uma joaninha morta na mão. "Caramba, Rai, isso era Ki. Você já sabe como usar tão bem." Parece que eu não fui o único praticando. O rosto de Monk ficou um pouco vermelho. Depois que o grupo terminou de lidar com os insetos, rapidamente fomos extrair os cristais.
Todos concordaram que, quem acertasse o último golpe que matasse a besta, isso significava que estava livre para pegar o cristal. Essa regra foi implementada para também ajudar a lidar com quaisquer problemas futuros. Tive sorte e o sistema me deu 2 cristais, o que significa que só precisava recuperar um das joaninhas que matei. O problema era que eu não sabia qual ainda teria um cristal dentro, então tive que desmembrar as 3 de qualquer maneira. Era bom assim porque o grupo não iria desconfiar. Continuamos a percorrer a floresta e encontramos muitos mais insetos, como besouros, borboletas e muitos mais. A única diferença deles para os insetos comuns era que eles eram cerca de 100 vezes maiores do que os normais. Eles também sempre atacavam em grupos, mas era bastante fácil para a maioria de nós. No momento, estávamos em uma batalha com um grupo de formigas vermelhas aveludadas. As formigas eram principalmente pretas com um padrão de veludo vermelho em seu corpo. As formigas foram as bestas mais difíceis que enfrentamos até agora na floresta. Sua força era muito maior do que a dos outros insetos, mas mesmo assim, não foi tão difícil de lidar. Eu tinha acabado de derrotar 3 formigas quando ouvi um grito vindo de trás de mim. O braço de Gary estava sendo mordido por uma formiga. Mi-Dragon System, capítulo 62, cristais de nível básico. Enquanto Gary gritava de dor, comecei a ver sangue escorrer por seu braço. A formiga de pelo vermelho era apenas uma besta de nível básico, então era estranho ver alguém tão habilidoso quanto Gary ser mordido. Ian foi o primeiro a alcançar Gary e puxou a formiga com as mãos, usando toda a sua força. Quando as presas da formiga deixaram o braço de Gary, um jato de sangue esguichou pelo ar. Agarre isso pra mim, disse Gary. Ian segurou a formiga com as 2 mãos ao seu lado. A formiga estava tentando o melhor para se soltar, mas o aperto de Ian era muito mais forte. Gary pegou sua espada do chão e cortou a formiga ao meio. Slivia e Killy se aproximaram de Gary para olhar seu braço. Havia 2 furos grandes do tamanho de bolas de ping-pong. Felizmente, a ferida não era muito profunda. Você acha que pode curar essa ferida? Killy perguntou. Slivia olhou o ferimento de perto. Talvez sim, como eu não sou uma maga, então há um limite para o que posso fazer. Vou começar com os primeiros socorros, você faz o que pode, que tal? Killy disse. Enquanto Killy limpava e desinfetava o ferimento, Slivia parecia estar meditando nas proximidades, se concentrando em algo. Killy terminou de enfaixar as áreas onde Gary foi ferido. Então Slivia rapidamente colocou as 2 mãos em cima da bandagem. O que ela está fazendo? Dan perguntou. Ela está usando seu ki para ajudar Gary a se curar. Ainda não aprendi a fazer isso, mas Slivia aprende rápido. Ao infundir seu ki no corpo de Gary, ela pode ativar suas células para acelerar o processo de cura. Não é tão eficaz quanto um mago, mas ainda é melhor do que nada. Monk esbarrou em meu braço. Ele então fez um movimento me dizendo para ir com ele. Eu e Monk nos afastamos um pouco do grupo para que eles não pudessem ouvir nossa conversa. Você acha que Gary está agindo de forma estranha ultimamente? Ele nunca se machucara por algo no nível básico e também ele não parecia estar em si durante o treinamento. Acho que você deveria falar com ele, Monk disse enquanto olhava para Gary de longe. Porque eu não sou bom nessas coisas. Se algo está acontecendo, ele não vai nos ouvir, mas ele te respeita, Rai. Você não precisa fazer muito, apenas pergunte a ele se está acontecendo alguma coisa e faça o possível para ajudar. Dei uma olhada em Gary mais de perto, as olheiras estavam ficando maiores e mais escuras. Eu podia ouvi-lo falando mais durante a noite. Talvez eu devesse isso a Gary depois que ele cuidou de mim durante todos aqueles anos. Depois que Slivia terminou de curar Gary, começamos a coletar os cristais de nível básico. Nosso tempo estava quase acabando e começamos a voltar para a entrada da floresta. Ao todo, eu havia coletado 10 cristais, 5 foram obtidos do sistema e 5 eu mesmo extrair. Não ia demorar muito para que eu tivesse dinheiro suficiente para comprar novos equipamentos.
Tínhamos saído da floresta e vimos Lance esperando. Havia alguns outros grupos que tinham terminado e voltado também. Depois de esperar um pouco, finalmente, todos voltaram sem nenhum companheiro faltando. Alguns ficaram feridos aqui e ali, mas nada sério, como Gary. Lance então tirou um saco marrom vazio. Lembre-se, todos vocês precisam doar 10% de seus cristais para a academia como um imposto NT. Protesto. Exploração de menor. FDM. Alguns gemidos e reclamações foram feitos entre os alunos, mas todos rapidamente se alinharam e colocaram 10% de seus cristais no saco. Quando chegou a minha vez, coloquei um cristal na bolsa. Apenas um raio. Disse Lance. Bem, eu só tenho 5 cristais. Apenas 5, impossível. Se eu descobrir que você tem mais, moleque, você será punido. Lance então começou a revistar meu corpo e só conseguiu encontrar 5 cristais. Lance resmungou. Eu acho que você realmente é tão inútil. 5 dos cristais foram obtidos pelo sistema, portanto, foram colocados no armazenamento do sistema. Eu não tinha ideia para onde eles foram, mas eles só apareceriam se eu os quisesse também. Então, honestamente, eu só tinha 5 comigo nesse momento. Onde você escondeu seus outros cristais? Monge perguntou. Isso é segredo. Monge e os outros me viram matar mais de 5 bestas, então sabiam que eu havia usado algum truque. Foi um dia cansativo. A maioria dos alunos resolveu ir para os quartos, descansar ou visitar o ferreiro para vender seus cristais e fazer armas melhores para a próxima caçada. Eu mesmo tinha outra ideia em mente. Subi até o telhado do edifício e examinei meu inventário do sistema. Além do inventário do sistema, eu tinha 4 cristais de nível básico e 1 cristais de nível intermediário. Com os 5 cristais adquiridos pelo sistema, agora espero que seja o suficiente para maximizar meus pontos básicos. Decidi fazer isso em uma área segura e isolada, longe de todos. Eu não tinha certeza do que aconteceria depois de chegar aos 100 pontos. Quando o lobo atingiu o limite máximo de pontos, ele recebeu uma opção de evolução. Ele levou quase um ano inteiro para finalmente evoluir. Algo semelhante aconteceria comigo. Havia uma coisa que eu tinha certeza, porém, se isso mudaria minha forma ou me levaria de volta a um dragão, de qualquer forma, os cristais me tornariam mais forte. Conforme eu absorvia os cristais, um por um, telas de notificação apareciam na minha frente. Eu tinha um cristal restante, os pontos pareciam aleatórios entre 1 e 10. Eu tinha apenas um único cristal restante. Fui e absorvi o último cristal sem hesitar.